Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto hoje, culto com a mocidade. Eu quero estar orando com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, meu Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui. Senhor, venha operar milagres em nossas vidas, Senhor. Venha cuidar de nós, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Faça grandes coisas em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Nosso pastor Donizete vai estar louvando os hinos da harpa. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor, todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, para este culto com a mocidade aqui do bairro Boa Vista. Os irmãos que estão em casa, nos ouvindo, não só os irmãos, mas todos os ouvintes, abram sua harpa e juntos louvemos o nome do Senhor. O hino de número 303. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Amém. Neste momento estará fazendo a leitura da palavra de Deus o irmão Lucas, que é auxiliar dos jovens aqui no bairro Boa Vista. Irmão Lucas, com a oportunidade para fazer a leitura e mais uma oração. Amém, meus irmãos. Vamos estar fazendo a leitura da palavra inicial em Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 7. Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 7. Nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, meu Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por ler Tua palavra nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, Pai. Se tem algum coração que está ansioso, meu Pai, que o Senhor possa vir acalmar, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, usa o nosso pastor que vai estar trazendo a palavra, meu Pai, nesta noite. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Donizete, com a palavra de Deus. Amém. Meus amados, mais uma vez, o microfone desta santa congregação que o Senhor tem nos dado a bênção e a oportunidade de estarmos aqui como dirigente desta congregação. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Lucas, do irmão diácono Tiago Souza, que está aqui nos auxiliando na transmissão deste culto online, culto este com a mocidade. Para tanto, quero chamar a vossa preciosa atenção para uma breve palavra, uma breve reflexão no livro do profeta Daniel, os profetas maiores, no capítulo de número 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1. Vamos ler alguns versículos salteados. Vamos ler primeiramente o versículo 1 do capítulo 6 de Daniel. E assim está escrito: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Versículo de número 2. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. E o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Tomar um pouquinho de água aqui. Meus amados e diletos irmãos e ouvintes da boa e preciosa palavra de Deus, nós estamos diante de uma palavra, e esta palavra não é outra a não ser a palavra de Deus. Esses versículos que demos, registrados no capítulo 6,
do profeta Daniel, que foi um dos profetas maiores, cujo nome significa Deus é meu juiz. Daniel foi o quarto maior profeta. Seu reinado durou aproximadamente 90 anos. E neste capítulo que lemos, nós observamos aqui que Daniel foi levado para este reino, que era o reinado do rei Dário. E se nós observarmos lá no capítulo 9, o versículo de número 1, nós vamos observar que esse rei Dário, porque a Bíblia fala de outros Dário, Dário I, Dário II, mas esse aqui, ele era filho de um homem chamado Assuero, que pertencia à nação dos medos e persas, e o qual foi constituído para reinar ali sobre os caldeus. E Daniel foi levado para este reino. Antes de continuar essa meditação, eu quero voltar um pouquinho lá no capítulo 1, versículos 3 e 4, e quero aqui instigar os irmãos a uma pergunta muito importante. Lembrando de um outro rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que este homem mandou separar jovens ali no seu reino, que eram da linhagem real dos judeus, e esses jovens tinham que ser jovens fortes, sábios, instruídos em todo o saber, ou seja, na ciência do Egito. E para que ele fez esta imposição? Para impor-lhes a sua cultura, a cultura do Egito, para eles mudarem as suas mentes. Inclusive, Daniel e os seus amigos que foram levados para ali, eles tiveram que mudar o seu nome. Eles receberam nomes que eram nomes pertinentes à idolatria daquele reino. Porém, nós vamos observar que depois Deus mudou novamente o nome deles. Eu quero dizer com isso, para que nós possamos entrar no objetivo desta mensagem, é que muitas das vezes, de maneira ou diariamente, de forma sorrateira, nós estamos percebendo que o mundo, as religiões, querem infiltrar para mudar a cultura, a mente das nossas crianças. E onde isso começa? Às vezes nas escolas, às vezes nas faculdades, onde os nossos jovens estudam. Mas eu quero dizer aos irmãos que têm os seus filhos, aos jovens da igreja do Senhor Jesus Cristo, que não se deixem influenciar por essas culturas que nós sabemos que não nos levam a lugar nenhum. Seja como Daniel e seja como os seus amigos e irmãos que foram levados para aquele reino, mas eles não se deixaram influenciar pela cultura idólatra do rei Nabucodonosor, como também Daniel aqui não se deixou influenciar por aquilo que foi decretado pelo rei Dário. E por que Daniel não deixou que essas coisas o influenciassem? Eu quero falar pelo menos de 3 coisas. É claro que tinha outras virtudes maravilhosas na vida de Daniel que nós poderíamos extrair, mas eu quero falar pelo menos sobre 3 virtudes maravilhosas que existiam na vida de Daniel, que ele não se deixou influenciar, levar por aquele decreto que foi instituído. E se os irmãos tiverem observado o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 6, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Esta palavra constituir significa separar, escolher. Dentre esses 120 presidentes que foram escolhidos, separados, quantos sobraram depois? Apenas 3. Se vocês observarem o versículo de número 2,
e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Dos 3 que foram escolhidos entre os 120, Daniel foi um deles. E o interessante é observar no versículo 3, que a Bíblia diz que Daniel, ele se distinguiu, ou seja, ele sobressaiu, ele se destacou entre os 3 que foram separados, escolhidos pelo rei Dário. E eu quero dar um tema a esta mensagem. Qual é o tema, pastor Donizete? Daniel, um jovem diferente, comprometido com Deus. Vou repetir. Daniel, um jovem temente, diferente, comprometido com Deus. E por que então Daniel sobressaiu, destacou entre os 3 que foram separados? Primeiro porque Daniel, ele era um jovem que tinha em sua vida um espírito excelente. O que é um espírito excelente? Íntegro, reto. Deus dotou a Daniel de sabedoria, não a sabedoria humana, porque a sabedoria humana às vezes destrói, faz o homem, faz o jovem corromper-se, mas a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E lá no capítulo 1, versículo 17, também está escrito que toda a sabedoria, ela vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O próprio Jesus Cristo, ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, esta é a primeira virtude que nós podemos encontrar na vida do jovem Daniel. Ele tinha um espírito excelente, que está aí na segunda parte do versículo 3, porque nele havia um espírito excelente, um espírito íntegro, um espírito reto. Ele tinha sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a segunda virtude que nós podemos encontrar na vida deste jovem Daniel? Cujo nome, já disse inicialmente, significa Deus é meu juiz. Nós vamos encontrar no versículo de número 4, que nós lemos a última parte do versículo, porque ele era fiel. Então, a segunda virtude que nós encontramos na vida desse jovem chamado Daniel é que ele era fiel. A fidelidade é uma virtude maravilhosa em nossas vidas. E nós sabemos que a fidelidade não é só para aqueles que se tornam cristãos. A fidelidade, ela pode agir em nossa vida em todos os setores. No setor onde você trabalha, você deva ser fiel ao seu patrão. Nós que somos casados devemos ser fiéis às nossas esposas. Os jovens que namoram devam ser fiéis às suas namoradas. Nós devemos ser fiel aos nossos pastores. E acima de tudo, nós devemos ser pessoas fiéis ao nosso Deus. E por que digo isso? Eu digo isso com base na palavra do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 101, versículo 6, ele expressou dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, ou seja, aquele que anda em retidão, esse me servirá. Então, se existe algo maravilhoso em nossas vidas, é que nós sejamos fiéis. Então, Daniel, ele tinha essa qualidade também. Além de ter um espírito excelente, ele também era um jovem fiel a Deus. E nós observamos que tudo isso que estava acontecendo, porque o rei Dário havia lançado um decreto
uma ordem, uma lei, que aquele que não obedecesse a esse decreto, o que iria acontecer com ele? Seria lançado na cova dos leões. E a Bíblia Sagrada diz que os demais presidentes do reino, os capitães, os governadores, eles ficaram observando a vida de Daniel. Que Daniel, ele não estava obedecendo a lei que foi decretada pelo rei Dário. Diz a Bíblia Sagrada que aquela lei tinha que ser obedecida, no versículo de número 7 que lemos, por espaço de 30 dias. E quem não obedecesse, a ordem era que fosse lançado lá na cova dos leões. E aqueles leões que estavam lá na cova, eles estavam famintos. Eles estavam famintos. E a Bíblia diz que aqueles homens, observando a Daniel, eles foram ter com o rei Dário. E eles, aproximando do rei Dário, eles disseram a ele, versículo de número 8: agora, pois, ó rei, confirma o edito, ou seja, o decreto, e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, ou seja, não poderia mudar a lei que foi decretada pelo rei, porque palavra de rei não poderia voltar atrás. E por esta causa, o rei Dário, diz o versículo 9, que ele assinou a escritura e selou com o seu anel. Não poderia ser mudada. Mas a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 10, que nós já lemos, que Daniel, quando soube da escritura que foi assinada, ele continuou da mesma forma. Diz a Bíblia que todos os dias, 3 vezes por dia, ele abria as janelas em direção a Jerusalém, se colocava de joelhos e orava diante do Deus dos céus, do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da igreja, o Deus que em breve enviará o seu Filho Jesus Cristo para buscar os seus escolhidos. Este lugar onde as janelas estavam abertas é onde estava construído o templo. Se os irmãos observarem comigo 2 Crônicas, capítulo de número 30, vocês vão ver que justamente ali aonde estava o templo, era o lugar onde Daniel ajoelhava 3 vezes por dia, e ele ajoelhava e orava ao Senhor. Olha bem o que diz o versículo 27, 2 Crônicas, capítulo 30. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou à sua habitação, os céus. Então, quando o homem de Deus ora, quando a mulher de Deus ora, quando o jovem ora, a nossa oração, ela chega, ela penetra os céus, onde o Senhor está, porque Ele está ali como nosso intercessor, intercedendo por nós, a sua igreja. Mas cabe a nós, enquanto aqui estivermos, nós orarmos, nós buscarmos a face do Senhor, não importa se seja de pé, não importa se seja ajoelhado, não importa se seja com as mãos levantadas. Nós não sabemos em que condição estava Jonas no ventre do peixe, e ele estava ali por uma desobediência, mas a Bíblia diz que ele orou e Deus ouviu a sua oração. O que nós podemos observar aqui? A misericórdia de Deus atuando, agindo em nossas vidas. E se vocês observarem comigo, Salmo 55, versículo 17, diz a Bíblia, e ali há uma inversão, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei, clamarei ao Senhor, e Ele me ouvirá. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos abençoar. Mas voltando ao texto sagrado, e nós vamos observar que no versículo de número 13, vai falar especificamente a última parte. Daniel, antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração.
E foi através dos seus momentos de oração, dos seus momentos de comunhão com Deus, que a Bíblia nos revela que quando ele foi levado e lançado lá na cova dos leões, porque nós entendemos que Deus estava com ele, e o próprio rei Dário, ele ficou importunado. E no versículo de número 16 observamos: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, observe isso que é muito importante, irmãos. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus. E observe que aqui Deus está com letra maiúscula, está se tratando do Deus dos céus, o Deus por excelência, o Deus que criou céus e terra e a nós como imagem e semelhança dele. Então o rei disse: o teu Deus, falando a Daniel, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Oh, que bênção, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena, jovens, nós sermos tementes a Deus. Deus vai atentar para a nossa oração, desde que nós sejamos fiéis, desde que sejamos como Daniel, tenhamos um espírito excelente, sejamos fiel, e que não venhamos de maneira nenhuma nos deixarmos levar, influenciar por outros tipos de doutrinas, por ventos de doutrina que nos levarão a lugar nenhum. E a Bíblia diz que mesmo assim o rei, porque a palavra de rei, como disse inicialmente, não poderia voltar atrás, ele foi levado, foi lançado lá na cova dos leões. E quando Daniel é lançado na cova dos leões, jogado ali, diz o versículo 17 que foi trazida uma pedra, e aquela pedra ela foi colocada sobre a boca daquela cova. E diz a Bíblia que mais uma vez agora o rei sela com o seu anel, e foi dada a sentença, e a sentença do rei não poderia também voltar atrás. Mas o que chama minha atenção aqui também é que naquela noite, porque o rei, sempre quando ele estava alegre, ele tinha as pessoas que eram os instrumentistas. Inclusive nós temos um aqui que está diante de mim, irmão Tiago Souza, que é instrumentista, é o trompetista da igreja, ele sabe do que eu estou falando. E aqueles instrumentistas, eles trocavam os seus instrumentos para alegrar o rei. Mas naquela noite, a Bíblia diz que o sono fugiu do rei. Diz o versículo 18: então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum. É o que nós estamos fazendo também esses dias, por esses problemas calamitosos que estão fazendo. Lembrando do que disse o sábio Salomão, lá em Crônicas capítulo 7, versículo 14. Está sendo um dos versículos mais citados nesses dias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então o rei passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Por que será, irmãos, que isso aconteceu com aquele rei? Porque ele mesmo percebera que havia algo diferente na vida do jovem Daniel. Aleluia! É desses que Deus está à procura, amados irmãos. Ele está procurando homens, mulheres e jovens tementes a Ele, que sejam diferentes, que façam a diferença neste mundo, neste Brasil, nesta cidade em que nós convivemos. Aí lembramos agora do que escreveu Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo
e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Graças a Deus que nós servimos e tememos ao Senhor. Aleluia. Então o sono fugiu do rei, e a Bíblia diz que ele não dormiu aquela noite, perdeu o sono. Olha o versículo 20. E chegando-se à cova logo pela manhã, ele levanta e perdeu o sono. Por que ele chamou? Por Daniel. Mas por que ele chamou por Daniel? Como ele tinha tanta convicção, tanta certeza que Daniel estava ouvindo a voz dele, aleluia, é porque ele percebera, como já disse, que Daniel, ele era servo do Deus vivo, aleluia. Não é o que diz o versículo de número 20, a segunda parte? Daniel, servo do Deus vivo. E ele vai repetir novamente aqui o que diz a última parte do versículo 16. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Glória a Jesus. E Daniel, quando o rei chama pelo nome dele, como Deus também, ele pode chamar-nos pelo nome, porque ele conhece a cada um de nós. Você tem ouvido a voz do Senhor? E quando ele fala, você tem atentado para a voz dele? Diz o versículo 22, ou perdão, versículo 21, para que eu possa depois explicar o 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel sempre foi um jovem temente ao Senhor, respeitador, um jovem educado, bem instruído, como os jovens da nossa igreja também têm sido bem instruídos, bem ensinados pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, pelos conselheiros da igreja. E ele responde no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, ou seja, diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E o que acontece a partir daqui? Nós já estamos chegando à conclusão desta mensagem. A Bíblia diz que então o rei manda chamar todos aqueles homens que haviam falado contra Daniel, pelo fato dele ser um jovem fiel, ter espírito excelente, e acima de tudo, o mais importante, dos maiores atributos que existia na vida de Daniel, é que ele era um jovem de oração. Aleluia. Essa é a diferença na nossa vida, meus amados irmãos. Mais do que nunca nós estamos precisando orar, buscar a face do Senhor. E diz a Bíblia então que o rei, versículo 24, ele ordenou que fossem trazidos todos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e acusado injustamente. Quantas das vezes você tem sido acusado, irmão jovem? Às vezes injustamente. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta oportunidade: que Deus, ele está te assistindo, que nenhuma acusação contra ti, a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra nós, ela não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens foram trazidos, os que haviam acusado Daniel, todos eles, seus filhos, suas mulheres, foram lançados na cova dos leões. Daniel foi sacado dali, foi tirado dali, e a Bíblia diz que nem dano Daniel sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário desses homens que antes que eles chegassem lá dentro da cova, diz o versículo 24, a última parte, que os leões tomaram posse deles, se apoderaram deles, e todos eles foram estraçalhados. A Bíblia usa a expressão esmigalhados. Todos os ossos foram quebrados,
foram destruídos. E aí, nós observamos mais uma vez o rei Dário tomando a palavra e dizendo que a partir daquele dia, que em todo o seu reino, diz o versículo 25, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que mora em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. E da minha parte, diz o versículo 26, é feito um decreto, foi mudado agora o decreto. Inicialmente o decreto era que todos aqueles que não adorassem a estátua dele que foi colocada lá, qual que era a sentença durante 30 dias? E deveria ser lançado na cova dos leões, como foi Daniel. Mas agora, após esse testemunho de fé, após Deus mostrar a ele que Daniel era um jovem crente, vou usar a palavra crente aqui, crente é aquele que crê em Deus, no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Então, a partir de então, agora o rei Dário muda a sua sentença, o seu decreto. Da minha parte é feito um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é, observe que estão com letras maiúsculas aí, o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode destruir, o seu domínio é até o fim. Então, a partir desse testemunho que nós vemos aqui, foi lançado esse decreto, que a partir de então, todos aqueles que viviam no reino do rei Dário deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. Por quê? E aí encerramos aqui, concluímos a nossa mensagem, que Deus tem colocado em meu coração, em meu espírito e minha alma, para eu transmitir aos amados irmãos. Ele livra e Ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Existem inimigos famintos, existem leões por aí querendo destruir-nos, mas nós sabemos que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está em nós. A Bíblia diz que o mundo está no maligno, mas nada disso irá nos atingir, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Vamos cantar mais um hino de louvor ao Senhor. Convido os irmãos para abrir a sua harpa aí na sua casa e cante comigo com alegria o hino de número 477. Assim como Daniel foi forte, foi abnegado, não se deixou vencer, nós também vamos continuar sendo fortes. Aleluia. 477. Vamos cantar. Sede fortes, irmãos, na lida, é Cristo quem vos conduz, garantindo eterna vida aos que trilharem na luz. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. Sede santos, velai orando, amai com santo fervor. Muitos ficarão chorando na vinda do Salvador. Os fiéis adormecidos a voz do anjo ouvirão, transformados os remidos a Cristo encontrarão. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor.
buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. Os fiéis adormecidos a voz do anjo ouvirão, transformados os remidos a Cristo encontrarão. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. E vereis naquele dia sua glória em esplendor, fruireis paz e alegria nos braços do Salvador. Sim, andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor, buscai vós que a tendes visto a glória do Redentor. Volta ao irmão Lucas neste momento, que estará encerrando este culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmão Lucas. Amém. Glória a Deus por esta palavra, por essa oportunidade, por essa palavra que o nosso pastor mencionou aos nossos corações. Desde já quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Também quero pedir aos jovens do Boa Vista e todos os jovens que estão nos escutando. Nós estamos passando por um momento difícil, mas o nosso Deus é maior e logo, logo nós vamos estar aqui louvando a Deus nos nossos templos. Enquanto isso, adore em casa, busque a Deus, fortaleça no poder de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, meu Deus, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade de estar aqui. Senhor, obrigado por esta palavra que foi mencionada pelo nosso pastor Donizete. Senhor, venha abençoar cada um dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os jovens, abençoa os irmãos, as irmãs do círculo de oração, Jesus, as crianças, Pai, venha abençoar cada um dos irmãos, Pai. Continue nos guardando, nos livrando de todo o mal, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em teu nome. Amém. Amém. Meus amados, antes da bênção apostólica, por certos irmãos viram um aviso aí no nosso grupo, amanhã há uma convocação de jejum e clamor. Muitos já jejuaram o horário deste sábado. Vamos fazer isso também amanhã, em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus, vamos orar, buscar a face do Senhor para que nós possamos receber de Deus aquilo que nós almejamos receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor.